Olá, eu sou o professor Luciano de Gianpietri e na aula de hoje de análise de redes sociais nós vamos falar sobre atribuição de autoria. O que é atribuição de autoria? Atribuição de autoria é a tarefa de identificar o autor de um item, né? O que pode ser esse item? Tipicamente, a gente fala de atribuição de autoria quando a gente está falando de tentar descobrir quem é o autor de um dado texto, né? Então, tem um texto, a gente quer descobrir quem foi a pessoa que escreveu. Mas, na verdade, a atribuição de autoria pode se aplicar a diferentes problemas, como descobrir o autor de um dado código-fonte, de pinturas, de composições e assim por diante. Aqui está uma frasezinha com uma figura e uma assinatura, e a ideia da atribuição de autoria é tentar verificar se isso tudo faz sentido, né? Então a gente tem aqui uma mão fazendo aqui o vida longa e próspera, temos a frase que a força esteja com você, e temos a assinatura aqui do Gandalf. Então, e aí, o que está certo ou não, né? Tipicamente a gente tem o texto, né? A gente vai focar bastante nessa parte textual, né? Então a gente tem o texto e tentar descobrir quem é o autor daquele texto. Então, a gente vai enfocar justamente, né, na atribuição de autoria de textos, e em particular em textos das postagens das redes sociais. E a ideia, né, é justamente, né, usar o conteúdo desses textos para a atribuição de autoria, mas a gente vai exemplificar e mostrar que outras informações da rede também podem ser utilizadas além do texto por si só. E por que a gente faz atribuição de autoria, né? Tipicamente, a gente faz atribuição de autoria para tentar ter uma garantia de reconhecimento, de copyright, né? Alguém produziu alguma coisa e ninguém sabe, né? Está tendo uma dúvida de quem fez, mas também pode ter uma questão de reivindicações, né? Por exemplo, tem uma certa obra e duas pessoas falam que foram elas que produziram, então a gente pode tentar descobrir usando a atribuição de autoria. E no contexto de redes sociais, a atribuição de autoria também pode ser feita para tentar identificar perfis banidos, né? A pessoa teve seu perfil banido, por exemplo, por semear discurso de ódio, e daí ela cria uma nova conta na rede social e está publicando ali, apesar de não ser exatamente as mesmas coisas, mas está publicando com palavras muito parecidas sobre os mesmos assuntos, então é possível identificar que aquela pessoa que teve um perfil banido acabou de criar uma nova conta e continua postando, ou seja, não adiantou muito ter banido aquela pessoa. E também é possível, né, usar a atribuição de autoria na resolução de crimes aí dentro de uma área chamada de linguística forense. Eu vou exemplificar, né, alguns dos casos famosos em que a atribuição de autoria foi utilizada, e um dos mais famosos, até por ser um caso aí que durou bastante tempo, é o caso da atribuição de autoria ao que é conhecido como The Federalist Papers, né? O que é isso? É uma coleção de 85 artigos e ensaios escritos sobre um único pseudônimo, né, que é Publius, mas ele foi escrito por mais de uma pessoa, lá nos Estados Unidos, entre 1787 e 1788. Né? Esse conjunto de documentos foi escrito por Alexander Hamilton, James Madison e John Jay, né? São 3 pessoas, para promover a ratificação, né, da Constituição dos Estados Unidos. Então, eles escreveram diversos textos para isso. Cada um escreveu alguns desses textos, e já que usavam todos o mesmo pseudônimo, então em algum momento ficou na dúvida de quem escreveu o quê, né? Surgiu essa dúvida, lembrando que a gente está falando aí de textos que foram escritos em 1787, 1788. Alguns anos depois, né, deles serem escritos, como foi comentado aqui, né, 1787 e 88, foi lançada uma lista pública dos autores. Né, foi falado, olha, esses textos foram escritos por esses 3 autores. Porém, não estava ainda claro quem escreveu o quê. Né, tinha 73 artigos que tinham sua autoria bem conhecida, né, que não tinha muita dúvida sobre isso, mas os outros não. E daí, em 1944, foi realizada uma atribuição de autoria, que é considerada atual, né, que é válida, é vigente até hoje, e ela foi, de fato, né, isso foi feito ainda de maneira muito manual, mas, de fato, ela foi confirmada depois por métodos computacionais em 1964. Além disso, né, outros exemplos clássicos que foi utilizada a atribuição de autoria. O romance Ulisses, de James Joyce, que foi escrito ali entre 1914 e 1921, ele apresenta 5 estilos de escrita diferentes ao longo do texto, né?
Então, em comparação aí com o estilo desse autor em sua obra anterior. Então, né, muita gente aí tem essa dúvida de se, puxa, o James, ele de fato mudou de estilo, né, até porque esse texto foi escrito ao longo aí de 7, 8 anos, ou teve participação de outras pessoas ou inspiração de textos de outras pessoas para a escrita dessa obra. Outro caso aqui famoso também é uma peça chamada Double Falsehood, do Lewis Talbot, que, né, muita gente diz que ela é uma possível adaptação, e entre aspas, aqui já vou falar por quê, de uma obra de Fletcher e do Shakespeare. Então, tem muita gente que diz que é quase um copia e cola, ou, né, um copia e cola com pequenas modificações dessa obra. Então, a adaptação, tem gente que acha que usa outras palavras mais fortes, como cópia, plágio, etc. Então, tem essa questão aí, inclusive em relação ao estilo do texto, não simplesmente, né, da história ou da estrutura. Mais algumas, né? A doação de Constantino, né, que é um decreto imperial romano do imperador Constantino, que ele transfere a autoridade de Roma para o Papa, né, isso lá no século IV. Foi feita, né, uma análise aí de autoria nesse texto, e foi concluído que esse texto, né, o texto que faz essa doação, que inclusive foi tornado público já há bastante tempo depois da morte do Constantino, que esse texto é falso, provavelmente que não foi o Constantino, né, até a atribuição de autoria foi feita para isso, que não é um texto compatível com o estilo de escrita e o conteúdo de escrita do Constantino. Bom, dentro do contexto, né, de atribuição de autoria, né, como que a gente descobre se um texto é de alguém ou não, né? Uma das formas é justamente tentar entender o estilo da escrita daquela pessoa, né? E a gente, para isso, usa o que a gente chama de estilometria, né? O que é estilometria? É a análise estatística do estilo de um autor, né? Tipicamente é usada para o estilo de escrita, mas poderia ser, né, também outros estilos, né? Como estilo de pinturas, de código, né? Código-fonte de programas de computador, etc. E comumente é usada para identificação de uma autora de textos anônimos entre um conjunto de textos aí disputados. Você conhece uma sequência de autores, de potenciais autores do texto, e daí tem um texto que está ali como anônimo, você tenta descobrir quem é o autor daquele texto. Que características costumam ser usadas na estilometria, né? São usadas as características léxicas, que são aquelas baseadas nas palavras. Então, por exemplo, a riqueza do vocabulário, né, o tamanho do vocabulário daquela pessoa, a frequência do uso de cada uma das palavras, o tamanho das palavras, né? Tem pessoas que realmente só usam palavras menores, tem pessoas que usam também palavras maiores, a ordem das palavras e os erros ortográficos também, né? Tem algumas pessoas que cometem sempre alguns erros ortográficos em todos os seus textos. Isso também pode ser uma informação útil aí. E aqui na ordem das palavras eu só coloquei um asterisco aqui de novo, assim como no tamanho das sentenças, que é uma outra característica, porque ela pode ser vista como uma característica léxica, mas ela vai ser também vista como outras características mais avançadas, né? De fato você está montando as sentenças e não analisando simplesmente as palavras individualmente. Né? Então, inclusive, né, fazendo essa ponte agora para as características sintáticas, né, que são baseadas na estrutura das frases e funções das palavras. Né? Então, aqui você já começa a tanto analisar a frequência ou também a ordem das funções, né, de adjetivo, substantivo, artigo e assim por diante nas sentenças. Tem pessoas que costumam escrever frases sempre com a mesma estrutura, outras não. Então, né, a gente justamente consegue ver se existem construções frequentes ou não por aquela pessoa. E outro tipo de construção, né, além dessa, né, de a pessoa sempre usa um artigo, daí um substantivo, depois um verbo, depois um adjetivo, assim por diante. Você também tem padrões de construção no sentido de uso da voz, né? Se a pessoa escreve muito na voz ativa, muito na voz passiva. E também se comete erros sintáticos, né? A gente tinha falado de erros ortográficos, podem ser uma boa marcação aí do padrão de escrita de uma pessoa. Erros sintáticos também podem ser uma boa marcação.
Além disso, né, dá para tentar extrair características semânticas, né, relacionadas ao significado das palavras ou ao significado de trechos do texto. Então, né, por exemplo, uma palavra que tenha múltiplos significados, pode ser que uma pessoa use ela só com um único significado. Por exemplo, eu só falo sobre a palavra manga quando eu estou falando da fruta manga. Outra pessoa que, por exemplo, ligada ao mundo da moda, pode falar de manga unicamente ou principalmente quando está falando da manga de vestimentas. A mesma lógica pode ser aplicada para sentenças, né? A semântica ligada a uma sentença, e também o assunto que pode ser que está sendo discutido, né? Tem pessoas, em particular em redes sociais, que falam muito de um assunto ou exclusivamente de um assunto. Outra pessoa fala de outro assunto. Então, o que está sendo discutido pode ser usado aí como característica também para tentar identificar quem é o autor de uma dada frase, de uma dada postagem. Além disso, né, em particular nas redes sociais, você pode também estar usando a frequência dos emojis, né? Tem gente que usa muito, tem gente que usa pouco, das pontuações, né? Tem gente que termina toda a frase com 4, 5, 6 pontos de exclamação, por exemplo. E a frequência do uso de caracteres também é importante, né? Apesar da gente geralmente pensar, né, no padrão de escrita de alguém pensar, por exemplo, como unidade básica a palavra que está sendo escrita ali, na verdade, o uso de caracteres, não individualmente, né? Não é aquela pessoa usou 20% do que ela escreveu tem a letra A, do 10% tem a letra E, 2% tem a letra B, não. É mais pensando em sequências de caracteres e não de caracteres individualmente, apesar de ser possível também, né, calcular a frequência de caracteres individualmente. Aqui, quando a gente falou de processamento de língua natural, tem a ver com os n-gramas de caracteres, né, usar bigramas, trigramas, ou seja, 2, 3, 4, 5 caracteres em sequência e usar esses padrões aí para tentar obter informações, né? Como comentado, né, a frequência de conjuntos de caracteres costuma ser mais usada, a frequência local das pontuações, né? Se tem gente que começa, né, por pontuação no começo e no final da frase, tem gente que põe um monte de pontuação no final da frase, assim por diante. Os emojis, como já comentado também, né? O uso, tanto pessoas que usam bastante ou usam pouco, assim como pessoas que usam sempre os mesmos emojis. Isso também pode gerar um padrão útil aí para identificação de autoria. Além disso, né, novamente no contexto da análise de redes sociais, onde a pessoa fez essa postagem pode ser importante, né? Se a gente está falando, por exemplo, de um fórum de discussão online, uma mensagem que é encontrada num fórum de futebol pode, né, tá mais relacionado, tem mais chance de estar relacionado a uma pessoa do que num fórum de ciência, assim por diante. Além disso, né, a gente pode também ter um intervalo de publicação, né? Pode ter gente que costuma só publicar nas redes sociais à noite ou só de dia, enfim. Então, tanto o horário quanto o intervalo entre publicações pode também ser usado para auxiliar na atribuição de autoria. Uma outra área, né, também bastante relacionada a isso, que inclusive usa essas características extraídas da estilometria, é a linguística forense, né, que justamente tenta aplicar o conhecimento linguístico no contexto da lei, investigação criminal e julgamento de processos judiciais. Ela pode ser subdividida em algumas ações principais, né? Uma delas é tentar entender a lei. Então, são usados programas de computador para, por exemplo, tentar estruturar o que está escrito nas leis, encontrar inconsistências. Também pode ser usado, né, para compreensão do uso da linguagem em processos judiciais, né? Entender como que um juiz ou um recorrente está escrevendo aquilo, inclusive serve para tentar predizer qual vai ser o resultado de alguns processos com base no que foi escrito e no como aquilo foi escrito. Existem aplicações de software, né? Existem softwares que são desenvolvidos para isso. E a gente vai focar aqui na parte que tem mais a ver com a atribuição de autoria, que é no fornecimento de provas linguísticas, né? De que, de fato, a pessoa que, por exemplo, no suspeito de um crime, foi ele que escreveu uma dada mensagem, uma dada postagem. Então, as evidências da linguística forense têm sido, vale destacar, né, que elas têm sido utilizadas principalmente para inocentar uma pessoa, ao invés de provar que ela é culpada, né? Eu lancei essa frase anteriormente, né, que poderia ser usado para tentar aí achar mais evidências de que alguém cometeu um crime, mas tipicamente ela é usada ao contrário, para tentar provar que alguém não cometeu o crime, né? Apesar de ter os casos dos dois lados, né, que as evidências linguísticas também ajudam a incriminar, ela é tipicamente utilizada para provar que alguém
que alguém é inocente, né, utilizada para inocentar. E aqui, só para citar exemplos que ocorrem ou ocorreram bastante, em muitos casos, principalmente com pessoas que são analfabetas e que, né, os policiais colhiam o depoimento da pessoa e depois faziam ela assinar ou colocar a digital, vários casos que depois, quando os casos foram reanalisados e a pessoa disse que era inocente, eu insistiu que era inocente, e quando era lido, né, o depoimento dela para a pessoa, ela falava, não, eu nunca falei isso. E daí, para alguns desses casos, além de outras evidências, também foi usada evidência linguística, né? Pegaram vários depoimentos da pessoa, né? As pessoas, por exemplo, digitaram isso e daí compararam com aquele que tinha sido assinado como o depoimento oficial e viram que existiam palavras que nunca foram, que aquela pessoa não costuma usar, construções que a pessoa não costuma usar, então que realmente tinha muitos indícios de que aquele depoimento tinha sido construído, por exemplo, por alguém que queria, né, encerrar logo o caso, achar um culpado para o caso, e a pessoa, né, acabou assinando, só colocando o polegar, sem saber o que estava escrito lá, ou porque não deram tempo para ela ler, ou porque a pessoa realmente não sabia ler. Então, isso foi usado em alguns casos aí, ao redor do mundo como evidências complementares aí para ajudar a inocentar algumas pessoas. Mas tem casos famosos também que serviram para incriminar. Um dos casos mais famosos é do Unabomber, né? Quem que é o Unabomber, se você ainda não ouviu falar sobre ele, né? Esse caso, né, o Unabomber, como ficou conhecido, é um terrorista doméstico norte-americano que, né, no final ali do século passado, ele, revoltado aí com as evoluções tecnológicas que estavam, inclusive, destruindo o meio ambiente, ele começou a enviar bombas pelo correio para algumas empresas, enfim, e, né, foi um caso que repercutiu muito, né, porque tinham bombas explodindo nos Estados Unidos, enviadas aí por esse terrorista doméstico, que é como, enfim, é o nome que é a expressão que é usada para definir, o que inclusive ele está preso até hoje, vocês podem, se quiserem saber mais sobre esse caso, mas o ponto é que, né, tinha um manifesto dele que ele distribuiu, e justamente com base no conteúdo textual foi possível, né, ao FBI levantar um perfil, né, a linguística forense serve para isso também, né, para levantar um perfil das características que a pessoa que escreveu aquilo deveria ter, e isso justamente auxiliou aí no processo de delimitar quem eram os suspeitos até a eventual identificação aí dele, e que foi preso e continua preso até hoje. Bom, como que a gente faz atribuição de autoria usando o computador, né? A gente costuma usar 3 abordagens. Uma é detecção de anomalias, quando você tenta só verificar se um texto faz sentido ou não ele ser de um dado autor, né? Você tem vários textos de um mesmo autor e tem um texto que você está na dúvida se é daquele autor ou não. Você pode usar técnicas de detecção de anomalia para verificar se isso faz sentido ou não, né? Então, se faz sentido esse texto também pertencer àquela pessoa. Então, o algoritmo tenta ver, de certa forma, se aquele texto é compatível com os textos escritos por aquela pessoa, né? Então, para isso, você só precisa ter como conjunto de dados, né, alguns textos daquela pessoa. Outra forma é fazer agrupamento, né, tem vários métodos, né, de inteligência artificial não supervisionada, né, que fazem agrupamento, que tentam juntar aí textos parecidos. Então, você tenta agrupar os textos de acordo com o estilo, e isso você consegue fazer mesmo se você não souber quem são os autores, né? Depois, obviamente, se você não sabe quem são os autores, você vai ter grupos que vão estar indicando, por exemplo, esses 10 textos devem ser do mesmo autor, esses desse e esses desse, de um mesmo autor, mesmo sem você saber quem são esses autores. E a terceira abordagem é a classificação, né? Novamente, uso de um método supervisionado de inteligência artificial, no qual você tem um conjunto de textos e o rótulo, né, de quem é o autor de cada um desses textos, e daí você dá novos textos para o classificador, né, para o modelo que foi construído, e o modelo vai falar de qual desses autores, a qual desses autores o texto pertence, né? A limitação aqui é que justamente é esperado, né, que esse novo texto pertença a um desses autores, senão o modelo não vai funcionar corretamente, né? Ele vai tentar atribuir
esse texto a um dos autores conhecidos. E como que essas três abordagens trabalham? Né? Para essas três abordagens, a gente costuma extrair diferentes características do texto, usando mineração de textos ou processamento de língua natural. Né? Então, a gente extrai, né, a frequência de caracteres, por exemplo, a frequência de trigramas, tetragramas, pentagramas, assim por diante. Faz o post-tagging, que a gente já falou sobre isso também em processamento de língua natural, e pode criar um n-grama de post-tagging, e assim por diante. Fornece para esses algoritmos, eles criam um modelo, e daí você executa esse modelo para novos textos. Então, né, no contexto aí de atribuição de autoria, focado aqui em postagens em redes sociais, mas mesmo também aplicado a textos tipicamente mais longos, as melhores soluções, ou a grande maioria das boas soluções que você vai encontrar na literatura hoje em dia, em particular aquelas que não precisam usar nenhuma técnica muito mais sofisticada para tratar, elas acabam trabalhando como, né? Se a gente olhar para a literatura de hoje. Muitos desses trabalhos têm a sua melhor solução usando algoritmos de classificação, do tipo Random Forest, né, florestas aleatórias, ou SVM, né, que é máquinas de vetores de suporte. E o que é fornecido para esses algoritmos em termos de dados, né? Costuma ser fornecido n-gramas de caracteres, e geralmente o valor de n costuma variar de 4 a 6, né? Ou seja, tetragramas, pentagramas ou hexagramas. E, eventualmente, também n-gramas de palavras, mas esses costumam ser melhores, né? Ter resultados melhores quando os textos são maiores, né? Porque se a gente pensar numa postagem, por exemplo, no microblog, ela vai ter, né, poucas dezenas ou centenas de caracteres só. Então, são poucas palavras, então costuma ser algo muito esparso. Então, os algoritmos costumam não ter muita informação para aprender, para criar bons modelos e ter um resultado muito bom na classificação. Né? Nesse caso, né, para textos maiores, que costumam ter bons resultados com n-gramas, esse n, né, de palavras, né, o número de palavras consecutivas que são que fazem parte do vocabulário que é passado para o algoritmo, costuma ser de 2 ou 3, né? Ou seja, bigramas ou trigramas de palavras. Então, aqui são as referências utilizadas ao longo da aula de hoje. Agradeço a todos que assistiram.